Nós sabemos que as mães fazem de tudo pelos seus filhos, mas Rispa bateu o recorde. Ela foi capaz até mesmo de acampar durante meses ao lado dos corpos de seus filhos já sem vida. Rispa é mencionada na Bíblia como uma concubina de Saul, o primeiro rei de Israel. Ela era filha de Aiá e mãe de 2 dos filhos de Saul, Armoni e Mefibosete. O Mefibosete, filho de Rispa, é uma pessoa diferente do Mefibosete, filho de Jonatas. Sua história é mencionada no livro de 2 Samuel, capítulo 21, versículo 8. Neste vídeo você vai entender por que sua história foi marcada pela tragédia, então já se inscreva no canal e deixe o seu like. E para entender quem foi Rispa, primeiro é preciso conhecer um pouco sobre o ambiente em que ela estava. Ela vivia num contexto de muitas intrigas, conspirações e mudanças de poder, depois da morte do rei Saul. O filho do rei Saul, Mefibosete, foi declarado rei das tribos de Israel, com exceção da tribo de Judá, que naquele tempo já reconhecia a liderança de Davi. Portanto, Mefibosete basicamente reinava sobre as tribos do norte, e Davi reinava sobre a tribo de Judá. Durante o período em que Abner, o comandante do exército de Israel sob a liderança da casa de Saul, conquistou poder e prestígio, surgiu uma discordância fatal entre ele e Mefibosete. Mefibosete acusou Abner de se relacionar com Rispa, o que gerou conflito entre eles. O problema desse relacionamento era que Rispa havia sido concubina do rei. Mefibosete não acusou Abner de traição por ciúmes, mas sim por temer que esse relacionamento fosse um movimento de Abner para tomar o trono de Israel. É importante lembrar que Abner estava ganhando muita influência naquela época. O desentendimento entre Abner e Mefibosete acabou beneficiando o rei Davi. Abner ficou ofendido com a situação e decidiu apoiar Davi como rei. Como resultado, sem a proteção de Abner, Mefibosete rapidamente perdeu poder, e Davi finalmente ascendeu como rei de um reino unificado em Israel. Mas o tempo passou, e o reino de Israel foi castigado por uma grande seca que durou 3 anos. Essa seca ocasionou uma crise de fome que trouxe problemas para o reinado de Davi. Então o rei de Israel consultou ao Senhor a respeito do motivo de aquela seca estar castigando a terra. E a resposta do Senhor para Davi foi que aquela seca era resultado da traição de Saul contra os gibeonitas. No tempo de Josué, Gibeão era habitada pelos heveus, uma das 17 nações cananeias destinadas à destruição. Os gibeonitas também eram chamados amorreus, visto que este nome às vezes parece ter sido aplicado de modo geral a todos os cananeus. Para quem não se lembra, os gibeonitas não eram parte dos filhos de Israel, mas eram o restante dos amorreus que Israel tinha jurado poupar. Está no livro de Josué, capítulo 9, versículo 15. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Mas Saul descumpriu e promoveu uma ofensiva militar que perseguiu e matou muitos dos gibeonitas. Quando Davi soube que a fome havia atingido Israel como punição pela violação da aliança, ele perguntou aos líderes gibeonitas o que deveria fazer por eles, para que a dívida fosse paga. Eles responderam que não queriam nem prata nem ouro, mas queriam a aplicação da justiça. Queriam apenas que a descendência de Saul pagasse por aquele crime. Então os gibeonitas solicitaram que Davi entregasse a eles 7 descendentes de Saul para que eles pudessem enforcá-los. E Davi concordou com a proposta e prometeu entregar 7 homens da casa de Saul. E foi em meio a esse conflito que o drama da história de Rispa começou. Entre os homens que foram entregues por Davi aos gibeonitas estavam os 2 filhos de Rispa, Armoni e Mefibosete, além dos 5 filhos de Merabe, filha de Saul. Como Davi havia prometido proteger a descendência de Jonatas, seu amigo, ele excluiu Mefibosete, que era filho de Jonatas e neto de Saul, e entregou os 2 filhos de Rispa, que havia sido concubina de Saul, para morrerem juntamente com os outros netos de Saul, através de sua filha Merabe. A história continua dizendo que os gibeonitas tomaram esses homens e os enforcaram no monte. Então, nesse contexto trágico, a Bíblia diz que quando os filhos de Rispa foram enforcados,
Ela pegou um pano de saco e fez um abrigo sobre uma rocha que ficava perto do local onde os corpos daqueles homens ficaram expostos. Rispa montou guarda perto dos corpos de seus filhos e impediu que eles fossem devorados pelas aves de rapina durante o dia e pelos animais do campo durante a noite. Em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 26 diz: "E os teus cadáveres servirão de comida a todas as aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém os espantará." Essa passagem faz parte da descrição das consequências da desobediência e rebeldia do povo de Israel em relação aos mandamentos de Deus. Nesse contexto, o versículo fala sobre a punição que viria sobre eles, com seus corpos sem vida sendo deixados sem sepultura e se tornando alimento para as aves e animais, ou seja, uma maldição. Então era uma desonra muito grande quando os corpos dos mortos eram transformados em alimento para as aves do céu ou para os animais do campo. Então Rispa protegeu os corpos de seus filhos de dia e de noite até que eles pudessem ser sepultados. Mas não foi alguns dias, foram quase 6 meses Rispa fazendo isso. Rispa foi uma protetora incansável dos corpos de seus filhos, desde o início da colheita até o começo das chuvas de outono no hemisfério norte. Um período de quase 6 meses. Davi deixou os corpos expostos durante todo esse tempo para esperar alguma evidência de que o crime contra os gibeonitas havia sido reparado e que a bênção do Senhor estava novamente sobre Israel. E quando o rei Davi ficou sabendo da dedicação de Rispa em proteger os corpos de seus filhos, Davi mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, e também os restos mortais daqueles homens. Assim, aqueles homens foram sepultados de forma digna no túmulo da família de Saul. E o mais incrível é que o Senhor não tinha mudado sua atitude com relação à terra de Israel, ou seja, a fome ainda persistia. Mas depois de os corpos serem sepultados no local correto, a Bíblia registra que Deus se tornou favorável para com a terra. A crise tinha chegado ao fim. Você já conhecia a história de Rispa? Conte aqui nos comentários e inscreva-se no canal se ainda não se inscreveu.